Começa agora, Bocadinhas. 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 Check 1 2, mic check 1 2. Hey sweetheart, how you doing? How you doing tonight? How you doing this morning? Procura um psiquiatra, isso não tá legal. E aí, rapaziada, como é que é? É naquele modelão, chucrão, querendo saber de porra nenhuma, tando nem aí pra nada, daquele jeito que só nós que a gente conhece, que é diferente, que a gente se destaca no meio da multidão, nem sempre por algo bom, mas o importante é estar lá, em evidência. Ou não também, né? Às vezes é bom andar debaixo dos radares. Mas você tá bem? Eu tô bem, mano. Eu tô bem. E eu tô sozinho hoje, tá? Eu espero que isso não seja um problema pra gente aí. Eu espero que a gente consiga passar essa barreira aí, né? Mostrar que a gente tem algo legal aqui, eu e vocês. Porque é importante pra mim saber disso, né? A gente construiu algo de muito tempo aí, né? Acho que a gente já tem intimidade suficiente pra ficar sozinho aqui. E o Bocadinhas de hoje vai ser só eu, porque eu tô fora do país, né? Eu tentei chamar o Marcelo para gravar remoto o episódio desta semana, mas acabou não rolando. Então, conto com a compreensão de vocês. Aí o papai está nas funções de papai lá, e em breve estaremos de volta aí com a formação original. E vai dar tudo certo, mano. Isso é que é o mais importante, né? No final vai dar tudo certo. Uma coisa que eu queria muito fazer, mano, é botar em prática o lance dos convidados, saca? É que eu fico pensando como fazer isso, porque eu gosto muito da dinâmica do Bocadinha ser gravado pessoalmente, né? Até essa sugestão que eu fiz pro Marcelo da gente gravar remoto, ela me dói um pouco o coração, porque eu acho que a gente perde muito. Só um minuto que eu vou dar um gole na água. Dei um gole na água e recomendo que você faça o mesmo. E esteja você onde estiver. É bom sempre estar com aquela garrafinha lá, porque, rapaziada, se tem uma coisa que não é legal, é pedra no rim, mano. Acho que é uma das coisas menos legais que dá pra acontecer com o ser humano, assim, no panorama geral da existência. Então se cuida aí. Onde é que eu tava? Como é que eu perco o fio da meada com a facilidade que dá inveja, não é verdade? E aí eu acho que perde muito, né? Quando a gente não tá pessoalmente, assim, né? Eu nunca gravei com o Marcelo sem ser pessoalmente, mas eu também nem quero que chegue nesse ponto. E aí eu fico assim, tá, como é que a gente faz pra gravar com uma outra pessoa aí, né? Porque eu até penso em nomes, assim, pra gente chamar pro podcast, mas aí às vezes é uma pessoa que mora longe, né? E querendo ou não, acaba ficando mais prático você gravar, né, online. Mas enfim, eu também não é um grande problema isso, né? É que qualquer mínima inconveniência pra mim eu já trato como motivo suficiente pra eu desistir de todos os meus sonhos. Então, talvez o problema esteja mais em mim do que na situação de fato. Se você quiser deixar uma sugestão aqui nos comentários do Spotify de quem você acharia legal da gente estar trazendo aqui pro nosso podcast, eu acho que seria bem legal da parte de vocês, viu? Porque aí também me poupa o trabalho de pensar, que hoje em dia tá dando tanta preguiça de pensar, rapaziada. Ai, tá tão gostoso não fazer nenhuma sinapse no dia, sabe? O cérebro em plena inatividade. E o que eu tenho pra contar pra vocês hoje? Mano, eu tô na França, tô em Paris de novo. Eu não lembro se eu cheguei a gravar um episódio aqui, da vez que eu vim pra cá no ano passado, que coincidentemente tá virando um destino quase recorrente. Recorrente não, eu vim, hoje, essa é a quarta vez que eu venho. Essa primeira vez que eu vim, ela é engraçada porque ela é muito do acaso, assim. Eu tive uma oportunidade de ir pra final da Copa do Mundo da Rússia em 2018, e o meu voo fazia escala na França, tanto pra ir quanto pra voltar. Só que, tipo, dias depois da final da Copa, eu fechei um trabalho pra fazer com a Ninka lá na Holanda. E aí eu pensei, porra, mano, mas aí não tem sentido, né? Eu ir pra Rússia, voltar pro Brasil e voltar pra Holanda num período de poucos dias. E aí o que eu fiz é que na minha escala de volta para o Brasil, eu simplesmente desci do avião na França e saí andando pelas ruas. Aí eu fui pra Torre Eiffel, comprei uma boina, um crepe, um omelette do fromage, coisas assim. E eu peguei um trem pra Amsterdã. Aí ficou bom pra mim, ficou bom pra empresa que me contratou, que não teve que pagar uma passagem de avião pra eu vir, só pra eu voltar. Todo mundo ficou feliz. Essa foi minha primeira vez em Paris. Depois eu tive o convite da Champions League 2022. Foi 2022, né? Que foi em Paris. E, no geral, é um lugar que eu gosto, mano. É um lugar que eu acho divertido. Apesar de... Eu vou contar um pouco pra vocês da minha última semana. Que, né, eu saí... Deixa eu lembrar. Eu vim viajar quarta-feira, acho. Quarta-feira eu embarquei. Vim pra Munique.
Munique, na Alemanha, você deve conhecer. E eu vou ser bem sincero, mano, eu não sei se por uma questão de, sei lá, né, eu acho a Europa meio parecida, e talvez esse seja um pensamento bem ignorante, e né, porque eu não sou um cara muito de, viajar pra ver os museus e tal, eu até gosto, né, mas eu gosto muito mais de, mano, sair e dar um rolê, tipo assim, olhar as pessoas, olhar a arquitetura, olhar as ruas, olhar o clima. E tem vários países da Europa que são bem parecidos, assim, arquitetonicamente falando, de clima, de tudo, né. E aí eu falava assim, pô, beleza, se um dia pintar a oportunidade de eu ir pra Alemanha, legal. Mas acho que eu conseguiria viver tranquilamente sem ter essa experiência. E eu me surpreendi positivamente, mano, com o Munique. Isso pode ser o papo mais de cuzão do mundo, né, mano? Porque, tipo, tem muita gente aí que tá no busão lotado indo trabalhar e eu tô aqui falando de Munique e Paris. Mas vamos fingir que é só mais uma coisa pra ser falada, assim, é o que eu tenho de interessante pra falar essa semana. Que pode ser até que bem interessante, né? Mas é tudo alugado, né, mano? Nada é meu. Enfim, tive a oportunidade de ficar rico, acabei não agarrando nenhuma, né? Acho que eu sou um cara muito humilde, gosto da simplicidade. E, né, as oportunidades pintam na nossa cabeça, a gente vai falar não. Eu acho que de todas as viagens internacionais que eu fiz na minha vida, que foram, caralho, mano, tudo que eu falo eu pareço o maior otário do planeta. Então, enfim, esse vai ser o podcast do otário, né? Já que eu tô sozinho e tô livre pra ser um otário, eu vou ser sem moderação. Então, de todas as viagens internacionais que eu fiz, que foram várias, eu não sei nem estimar quantas, mas imagino que umas 30 eu devo ter pago 2 ou 3. Tipo assim, fui lá e comprei a passagem. Normalmente eu aproveito, né? Já vou estar lá, vou fazer porque você fica tentado, né? Tipo, aqui na Europa é tudo muito... A distância de uma coisa para outra é muito curta. Você consegue atravessar um país de trem numa facilidade que não existe no Brasil, isso, né? A gente mora num país muito grande e, né, não tem esse lance do trem pra você ir pra outros países e tal. Aqui você fica, porra... Porque eu não sei quando eu vou voltar pra cá de novo também, né? Porque existe toda uma locomoção, né? E, pô, a minha vida é muito louco passar um tempo fora de casa, assim, porque você perde meio referência até de quem você é, né? Não, e nem é o caso de agora, né? Eu, tipo, vou passar 10 dias fora de casa, nem isso, 9, 10 dias, que é pouco, né? Mas por exemplo, eu nunca passei um mês longe da minha casa, longe da minha quebrada, velho, longe da minha vida em Pojuca, nunca. Nunca na minha vida, mano. Em quase 30 anos de idade eu nunca passei um mês fora de casa, por qualquer motivo que fosse. E isso me dá um pouco de... É uma sensação estranha, assim, por exemplo, eu não sei se eu teria as moral de fazer um intercâmbio, né? Tudo bem que, né, isso aí já passou, né? Eu já tô velho, já não tem mais sentido fazer, não, né? Até poderia, né? Mas, enfim, o momento certo de fazer já passou, e quando ele passou eu não podia nem sonhar com ter dinheiro pra fazer isso, então nunca foi uma opção. Mas eu tenho muito esse lance da homesickness, né, que é você sentir muita saudade de casa, sabe, porque eu sou um cara que eu sempre fui muito apegado ao lugar que eu cresci, eu sempre gostei de estar por ali, eu sempre, quando eu saio eu não vejo a hora de voltar, eu tenho as coisas perto ali, eu tenho minha mãe perto, minhas irmãs, são coisas muito importantes. Eu vejo essas pessoas, tipo, tem amigos meus que a pessoa, porra, foi trabalhar na Europa, trabalha em Londres, trabalha em Luxemburgo, e a pessoa tem irmão, ou ao contrário, né? Eu tenho uma amiga lá no Brasil que o irmão dela mudou pro Japão porque ele foi trabalhar. Eu falo assim, gente, como assim, velho? Como assim vocês vão passar a vida separado, tá ligado? Vocês vão passar a vida um de cada lado do mundo, né? E eu entendo, né, que, pô, oportunidade de trabalho e tal é importante. Mas sei lá, mano, eu particularmente, eu não me separaria das minhas irmãs por dinheiro nenhum, assim. Isso é uma coisa que eu fico, mano, como assim, né? Porque querendo ou não, beleza, né? Claro que a gente quer o melhor para as pessoas que a gente gosta e pra gente também, né? A gente tem que pensar financeiramente e de maneira, né? A gente tem que querer o nosso próprio sucesso acadêmico das pessoas ao nosso redor, mas, tipo, a vida tá rolando, né, mano? E aí, tipo, não, o cara vai passar 10 anos no Japão morando lá e esses 10 anos... Tipo, mano, não, eu quero estar com as minhas irmãs, eu quero sair pra jantar com elas toda semana, eu quero ver elas todo dia, eu quero, né, eu quero aproveitar, mano, a vida ao máximo com essas pessoas que são tão especiais pra mim. Aí isso me deixa, me cria essa barreira, assim, sabe, de eu não quero ficar longe por muito tempo, né. E eu acho que, mano, você ficar um mês fora de casa, pelo menos pra mim, né, no meu modo de pensar, é uma coisa que me desconfiguraria, assim, me deixaria... meio bugado, sabe? Meio... Porque é aquele negócio que você olha pra... Sabe quando
a noção de tempo, ela te confunde de você olhar pra trás e falar assim, mano, ao mesmo tempo que parece que não faz muito tempo que eu tô fora de casa, parece que faz uma vida que eu tô fora de casa, parece que minha vida é essa aqui, né? Eu não sei se é o lance de tempo de adaptação do seu cérebro e você, tipo, tá, beleza, agora eu tô aqui, agora eu sou Europa, porque eu, por exemplo, tô aqui desde quinta-feira, né? Hoje é terça. Já parece que eu tô aqui há muito tempo, já parece que aconteceu muita coisa, né, e acho que tem a ver também com o lance do cronograma bem cheio, né, tipo, eu vim pra final de Champions League mais uma vez e é tudo muito corrido, né, uma coisa seguida da outra, assim, e essa foi minha quinta final de Champions League, mano, olha que loucura isso, né. Tipo, eu não tô nem um pouco a fim de banalizar a parada, né? Mas, tipo, já tá virando meio que uma piada. E é muito louco, né? É muito doido. Porque quando eu era moleque, jogador de Winning Eleven, eu achava isso um bagulho muito distante, assim, mano. Eu falava, mano, será que tem pessoas reais que vão pra esse jogo mesmo? Tipo, como é que alguém sequer faz pra ir num jogo desse, tá ligado? Como que isso é possível? E, enfim, e hoje eu tô, cara, com 5 finais de Champions em 5 países diferentes. 5 países diferentes? Foi País de Gales, Ucrânia, França, Inglaterra e Alemanha. Foram esses 5 países nessa ordem. E, enfim, mas eu tava falando lance do tempo, né? É muito doido isso, né? Um mês parece pouco, e é pouco, só que ao mesmo tempo ele pode parecer muito. E eu acho que o meu recorde de ficar fora de casa foi naquela viagem que eu fiz com os meninos lá, com o Orochinho, com os outros amigos, que foi ano passado. Que, né, mano, o Pedro é uma pessoa engraçada, porque ele é um cara que é um dos meus melhores amigos e é uma pessoa que eu gosto muito, mas que parece muito me odiar, né? Porque ele tem um jeito muito peculiar que ele não faz muita questão de estar perto, assim, né? E eu que tenho que arrastar ele pras coisas, normalmente. Tipo, aquela viagem da Argentina, eu que falei, mano, nós vamos. E aí ele é um cara muito, tipo assim, mano, tá, então compra todas as coisas aí e me passa quanto deu, que eu te transfiro. E pra essa viagem da Europa foi a mesma coisa. Eu falei, mano, vamos fazer esse rolê aqui, ó. E a gente vai pra esses países, eu aproveito que eu já vou estar lá, vocês vêm, a gente faz um rolê da hora, depois vai nesse festival que eu quero muito ir. Daí ele falou, beleza, compra aí e me fala onde eu tenho que estar, que eu vou. E então, enfim, eu fico feliz, né, de pelo menos conseguir fazer ele. Fala, mano, ele tirou o passaporte dele porque eu fiquei enchendo o saco dele. Ele foi pra Argentina porque eu enchi o saco dele. Ele foi pra Europa porque eu enchi o saco dele. E essa foi a viagem que eu fiquei mais tempo fora de casa, né, que foram 21 dias, acho que por aí, 21, 22 dias. E já foi, mano, isso foi uma vida, assim, tipo, foi um negócio que, né, quando você volta pra casa, você fica meio, mano, caralho, que loucura, né? E mano, eu falo, viajar é muito bom, mano, é uma das melhores coisas que dá pra fazer. Mas voltar pra casa é uma sensação que não tem igual. Tipo, eu tô aqui, eu tenho algumas coisas pra fazer aqui, né, eu acabei ficando mais do que, já era pra eu estar em São Paulo, mas eu acabei ficando mais por questões que semana que vem eu conto pra vocês se der certo, mas umas experiências legais aí podem acontecer essa semana. Mas tipo, se falasse assim, Lucas, você tem que voltar pra casa hoje, eu falava, mano, de boa, tô feliz que eu vou voltar. Mas, enfim, depois também na semana que vem aí, se as coisas derem certo, eu conto pra vocês tudo que rolou aqui, meu. Coisas do balacobaco podem estar para acontecer, pelo menos pra mim, né? E onde é que eu tava? Caramba, mano, fazer um negócio sozinho é difícil porque, né, eu já sou um cara que perde o fio da meada em 2, mas pelo menos quando eu perco o fio da meada e tem outra pessoa, eu posso jogar pra ela falar, né? Falar, mano, fala aí um pouco, porque eu preciso entender, fazer o backup das mensagens do WhatsApp aqui. Mano, sabe um bagulho que eu tava pensando nesses dias? Eu tava, tipo assim, né, ontem, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tô aqui é pegar a bike e dar um rolê, né? Tem essas bikes da Lime aqui, né, que é a empresa de bike da Europa, pelo menos boa parte dos países que eu fui, tem essa porra. E normalmente eu pego a bike e vou dar um rolê aí, né, pra ver a cidade, pra dar um rolê, porque eu gosto de andar de bike. E eu fico bem reflexivo, principalmente quando eu tô sozinho, né, você fica sozinho com os pensamentos, você vai pensando em várias coisas. E eu me jogava pra lugares da minha vida, assim, tipo, minhas primeiras lembranças de vida, tipo, quando eu tinha aquela lembrança de quando eu me caguei no pré que eu contei no episódio anterior aí. Eu falo, mano, aquele Lucas é esse Lucas aqui, né? Será que quando eu tava me cagando lá no pré, eu imaginava que eu ia estar andando de bike na França? Tipo, 25 anos depois. E é muito louco pensar que desde aquele momento em que eu me caguei nas calças, o meu coração não parou de bater, nem por um momento. E a minha vida não parou. É a mesma história acontecendo até agora. Tipo, e quando você tira o zoom da situação, pô, é um tempo muito curto, né? 25 anos. E é muito louco pensar na vida como um negócio linear e que não tem pausa, assim, né? Tipo,
Você, do momento que você sai do ventre da sua mãe, você vai numa só até morrer. Só que aí a gente dorme, né? A gente dorme todos os dias e isso separa os capítulos da nossa vida, né? Porra, hoje é o capítulo 1, dormir amanhã é o capítulo 2, dormir amanhã é o capítulo 3. E isso é um pensamento que me deixa meio mind blown. É muito doido, né? Pensar dessa maneira. Aí eu tava com isso na cabeça, assim, me levando pra memórias longínquas da minha mente. E mano, tem algumas coisas que é muito louco como o cérebro da gente trabalha, né? Esse negócio de memória é uma parada... O cérebro humano é um bagulho que, cara, eu quero muito trazer no Pocadinhas um neurocientista, mano. Um cara dominador dos estudos da mente. Porque aí eu vou brisar firme, mano. Eu acho muito foda. Eu acho, se eu fosse médico, que é numa realidade muito distante, eu com certeza me especializaria em... Ah, mano, entrou um inseto aqui no meu... Porra. Sai daí, vai, doidão. Caralho, mano. Ah, gente, as mudanças climáticas são um problema de fato, viu? Os insetos estão dominando. Eu me especializaria em neurociência, né? No estudo neurológico. Porque é muito foda o nível de detalhe que eu tenho na minha mente desse dia em que eu me caguei no pré, mano. Tipo, eu consigo lembrar as coisas que eu vi, eu consigo lembrar a posição que eu estava. E, tipo, não é uma... É de fato uma lembrança mesmo. Assim como na vez que eu me perdi na praia, que eu tenho uma lembrança vívida. Eu lembro da minha sunga do Tarzan, de eu olhar pra baixo e ver minha sunga do Tarzan. E eu chorando muito, eu lembro da lágrima embaçando a minha vista. Eu lembro da vez que a minha professora do pré me pegou chupando chupeta dentro do carro, porque eu era viciado em chupeta, né? E aí um dia minha tia foi me levar na escola e eu estava chupando chupeta dentro do carro. E aí bem quando eu cheguei porque eu aproveitava, óbvio que eu não chupava chupeta na frente dos meus colegas, né? Porque eu tinha, né? Eu era macho, eu não podia aparecer chupando chupeta na frente dos meus colegas. Que papelão do caralho, né? E, mano... O bicho ainda tá aqui, né, velho? Aí, mano, tá ligado? O bicho, ele veio, ele se enrolou aqui onde eu tava e ele morreu, mano, tá ligado? Uma vida foi interrompida e ela não precisava, mano. Pô, por que Deus faz uns bichos tão burros também, né, mano? Porque eu fico mal, mano. Porra, o bicho se enrolou na coberta aqui e morreu amassado, mano. Olha que fita. Enfim. E aí, nesse dia, minha tia parou na porta da escola, assim, e a professora tava na porta esperando os alunos entrar. E ela olhou pra dentro do meu carro e eu, mano, tirei a chupeta na velocidade da luz da boca, assim. E aí ela olhou e falou assim, pode ficar tranquilo que eu não vi nada. E eu acreditei, mano. Eu falei, ufa, ainda bem que ela não viu. A cabeça da criança funciona de um jeito misterioso, né? E como que isso pode ser uma memória que fica tão vívida na minha cabeça, né? Porque, tipo, mano, eu senti um gelado no meu corpo, assim, tipo... É uma das minhas primeiras memórias da vida, né? Uma memória latente, uma memória que não vai embora nunca. Eu vou estar idoso e eu vou lembrar desse dia, mano. Só porque eu não podia ser... Mano, é a pior sensação que existe, né, pra um ser humano, mano. É a pior sensação de todas, mano. Ser pego na mentira, mano. Não existe nada pior do que isso. É por isso que é bom evitar mentir, mano. Eu evito mentir hoje porque, primeiro, que eu sou um péssimo mentiroso, né? Eu não sei mentir. É muito fácil saber que eu tô mentindo. E porque ser pego na mentira é pior que tomar uma facada, mano. Tá ligado? É a pior sensação da pessoa jogar um verde, ela já saber a verdade e você cair nessa e... Tipo assim, mano, nossa, é aquilo, né, mano? É nesses momentos que eu queria ter aquele meu poder de me transformar numa poça de sêmen. Porque eu acho que é a única saída numa situação como essa. Minha professora ia pensar 2 vezes antes de me ver chupando chupeta de novo. Se eu me transformasse numa poça de sêmen na frente dela, naquele carro, naquele dia. Não sei se isso seria muito adequado, né? Mas aí já é história pra um outro dia. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Então, e aí essa semana eu estive em mais uma final de Champions League e dessa vez foi em Munique, uma das principais cidades da Alemanha.
E eu nunca fui muito atrás de saber o que tem em Munique de tão interessante assim e tal, né? Eu não, sei lá, acho que me faltou um pouco de interesse. Mas a real é que eu me surpreendi positivamente, né? Eu achei um lugar muito... É uma cidade muito tranquila, mano, pra ser uma cidade grande, assim, né? Tipo, querendo ou não, uma das principais cidades, né? Sediou uma final de Champions. E é bem tranquilona, assim. Tipo, tem um parque lá que eu gosto muito de fazer isso, né? Vou pegar minha bike e ir num parque da cidade. E tem um parque lá que eu esqueci o nome. É alguma coisa como Birtengartensheisen. Que é muito grande, mano. É muito grande. Se eu não me engano, é maior que o Central Park. Se eu não me engano, eu acho que eu li em algum lugar que é um dos maiores parques da Europa, assim. E é muito foda. Tem lago, tem mato pra caralho. Um monte de gente de biquíni. Pra quem fala que Munique não tem praia, olha aí, ó. Só que é foda, né, mano? Eu entrei no lago lá, deixei minha bike no mato e pulei no lago. E, mano, puta que pariu, velho. Isso é uma coisa que... Se eu pudesse escolher algumas características pra implantar no ser humano, Luquinhas, gostar de água gelada com certeza seria uma delas, mano, porque isso me faria conseguir ter várias experiências legais que eu simplesmente não consigo, mano. É impossível, é inconcebível pra mim, é impensável a ideia de eu entrar em um riacho, um lago, um rio, um mar de água gelada e ficar lá por mais que 2 minutos. Tipo, esse mundo não existe, porque é pavoroso, mano, a sensação de você estar numa água gelada. E todas as águas parecem que sempre são geladas, mano. Aí desanima, né, pai? Aí desanima. Mas, enfim, o parque é bem bonito. E Munique, no geral, é bem bonito, assim. Tipo, e é muito... Parece tudo muito educado, assim, né? E, mano, é foda porque eu queria muito ter as moral da rapaziada que, tipo assim... A grande realidade da maioria dos brasileiros é a gente fala uma língua e ponto, né? A gente fala português. A gente não fala... É muito baixa a porcentagem de pessoas que falam inglês e muito menos outras línguas a partir daí, né? Tipo, sei lá, francês, alemão... ou o próprio espanhol, né, ter um bom vocabulário, assim, falar fluente mesmo, né, é muito raro. E eu tenho algum domínio do inglês, né, eu consigo, tipo, me comunicar até que tranquilamente. E até outras línguas de origem latina, né, você consegue pescar uma palavra ou outra ali, né, tipo o francês, o italiano, né, você, né, eu não falo nenhuma dessas línguas, mas tem alguma coisa que dá pra você ter alguma ideia do que tá rolando, mano. O alemão tipo assim, é muito desgastante você tá em contato com uma língua que você não consegue pescar nada do que tá sendo falado. Nada, tá ligado? Eu tô falando de uma língua do alfabeto nosso, né? Nosso alfabeto que a gente usa. Não tô nem entrando no alfabeto cirílico russo aí, que aí tudo bem, né? Aí foi pro caralho também, né? Se bem que eu acho que eu entendo mais palavras em russo do que em alemão, mano. Porque, tipo assim, é um país que eu fui e eu não sabia falar nem entender nenhuma palavra. Eu aprendi o danke, que é o obrigado, né? E nem sei se é assim a pronúncia. E acho que é uma vontade natural, inerente ao ser humano, né? A gente vira e mexe, eu tenho surto que eu falo, mano, eu vou aprender 8 línguas esse ano. Normalmente esses pensamentos vêm quando eu tô numa fase de insônia, assim, né? Tô querendo dormir e falo, não, mano, amanhã eu vou organizar minha vida, vou treinar, vou comer saudável, vou aprender 8 línguas em um dia. E aí eu acordo no dia seguinte e falo, putz, mó quentinho aqui na cama, cê é louco. Enfim, né? Vai que um dia as coisas mudam. Mas é foda porque eu fico com vergonha de falar, mano. E tudo bem que nessas cidades maiores, assim, né, existe esse papo de que europeu não gosta de falar inglês, né? A não ser na Inglaterra. E eu imagino que isso aconteça mesmo, tipo, em cidades menos populosas e menos da Alemanha, da França e tal, né? Mas, no geral, nas capitais, assim, nessas cidades grandes, se você falar inglês, o pessoal fala, né? O pessoal desenrola. Até porque aqui também é tudo muito próximo, né? Você tá muito próximo da Inglaterra, você tá muito próximo da Espanha, você tá muito próximo de outros países que falam alemão e seus dialetos, né? Sei lá, deve ter língua pra caralho aqui na Europa sendo falada, né? Isso é uma coisa muito louca, né? Porque quando eu estive na Suíça no ano passado, fui pra Zurique, o normal lá é uma pessoa falar 4 línguas, mano. Isso é muito louco, né? Tipo, é outro mundo, né? As pessoas lá falam o francês, inglês, alemão e tem a língua suíça é um dialeto, né? Que eles chamam. Caralho, que susto esse passarinho me deu, mano. Nossa, achei que eu tinha tomado um tiro e não vi. E aqui também é meio assim, mano. Aqui não, né? Mas em Munique, quando eu cheguei lá, o cara que... né, a galera que já andou de avião aí, tem um cara que ele fica lá no raio-x, né? Que ele fica passando as bolsas lá e tal, pra ficar vendo se tem alguma coisa dentro da bolsa e tal, que tem que revistar. E aí,
tinha algumas pessoas na minha frente na fila e esse cara falou com cada pessoa em uma língua. Ele falou francês com o cara que chegou primeiro, falou espanhol com o próximo, falou inglês com o próximo, falou francês com o próximo, e aí o próximo era eu. E aí não sei, acho que ele ouviu meu passaporte, né, viu que era brasileiro, ele falou, eu falo português. Falei, caralho, o maluco falou 5 línguas num período de 15 segundos, mano. Pô, eu fico me sentindo um merda, mano. Caralho, eu conheci um monte de gente aqui, até gente brasileira. Acho que quando você tá aqui é mais fácil, né, de você estar em contato com outros idiomas e aprender outras línguas e tal. E é uma coisa que eu tenho vontade, assim, né? Pô, é muito foda, né, mano? É meio sexy, né? Você saber várias línguas. Eu fico com tesão, pelo menos, né? Seja você homem ou mulher, eu fico com tesão, tá bom? Então, se você quer me dar tesão, fala várias línguas lá. E aí eu tive uma impressão bem positiva de Munique, assim, eu achei todo mundo muito educado e educado até demais, assim, uma coisa que me dá um pouco de desespero é que lá o lance dos semáforos de pedestres são respeitados num outro nível. Se o semáforo de pedestre está fechado, as pessoas não atravessam. Não importa se não tem nenhum carro na rua. Não importa se não tem nada acontecendo. E isso me dá um pouco de desespero, mano. Eu falo assim, gente, cara, é só atravessar porque vocês estão agindo igual robô. E aí, né, eu não sei o quão verídico isso é, né? Foi minha primeira experiência na Alemanha e tem outros países que são assim também, né? Tipo, tem esse lance do respeito muito levado muito a outro nível das leis dos pedestres, né? Mas há quem diga que você pode levar multa de pedestre por atravessar no semáforo fechado. O que seria uma experiência bem legal pra mim, né? E alguns semáforos eu furei mesmo, mano. Porque tem hora que você fala, mano, eu vou enlouquecer, mano. Por que tá todo mundo parado aqui, tá ligado? É só andar. Mas, né, acho que aí quem tá errado é mais eu do que os caras, né? Porque, enfim, eu tenho esse jeitinho, né, galera? E eu gostei, mano. Eu gostei da cidade. Achei uma cidade bonita, achei uma cidade limpa, achei uma cidade organizada. Mas é aquilo, né? Posso ter tido uma impressão e pode não ser esse o veredito final. Mas, por exemplo, em comparação com Paris eu acho divertido, acho legal, acho que tem várias coisas interessantes, né? Tem, pô, o Arco do Triunfo lá, a Torre, que são coisas super bonitas de você ir ver e tal, né? Tem vários museus legais, a porra da Mona Lisa do caralho. Mas aqui eu acho muito sujo, mano. É um lugar que eu acho muito sujo. Tipo assim, o centro de Paris, várias vezes eu já vi, mano, muito lixo na rua. E em Munique eu não vi nada disso, mano. E eu senti também, né, apesar de, né, é o cidadão paulistano falando, né, então, guardadas as devidas proporções, eu achei Munique muito mais seguro e Paris eu já não me sinto tão seguro, assim, né, apesar de ainda estamos falando de um país de primeiro mundo europeu e tal, mas aqui, mano, tem uns nóia aí, uns doidão, que eu já fico meio pá, assim, fico meio, oxi, mano, oxi. E Munique, mano, mesmo sediando uma final de Champions, né, com todo mundo lá fazendo festa, mano, eu fiquei impressionado mesmo com a limpeza, assim, com a organização. Achei foda. Munique tá de parabéns, viu? Ó. E tem uma coisa também, né, que aqui tá começando o verão, né? Eu não sei exatamente que dia que é o primeiro dia de verão, eu não sei se já começou, mas creio que não. E o verão é muito mais legal do que a porra do inverno, né, mano? E aqui na Europa o verão ele é bem acentuado, né? Quem já veio pra cá sabe no verão que os dias duram muito mais. Então 9 horas da noite ainda tá de dia, o dia amanhece mais cedo, o dia dura muito mais. O que é uma coisa que eu acho bem legal, né? Eu adoro a luz do dia, mas eu não trocaria a minha vida no Brasil, que todos os dias duram mais ou menos a mesma coisa, pra viver isso aqui e no inverno a porra do dia acabar às 4 da tarde, né? Nem fudendo, mano. Tô bem, obrigado. E às vezes eu me perco no assunto, rapaziada. Vocês vão estar perdoando, pai. E aí é isso, né? Tem o fator verão que também me fez gostar, né? Ter dias mais legais lá. Que até, mano, até no verão aqui na Europa tem lugar que é bem frio, né? Tipo assim, aqui, por exemplo, em Paris, né? A gente tá entrando no verão e, mano, de noite é gelado, mano. Gelado pra caralho. E, por exemplo, Londres, que é um lugar que eu já fui algumas vezes também, é foda porque o clima lá é uma merda, mano. E até no verão lá, tipo, mano, no festival que a gente foi ano passado, no Download lá, que eu fui ver o Limp Bizkit e tudo mais, é muito frio, mano. Tipo, choveu pra caralho, tá ligado? Tava um puta lamaçal naquele festival do caralho. E é o verão, né, mano? É o verão. É o verão dos gurizinhos. Nossa, tá mó solzão batendo na minha cara aqui. Parece que o dia vai estar bonito, né? Já vou sair para patrulhar, ó. Ah, vamos falar sobre o jogo, né? A gente teve uma final de Champions League aí no último sábado. Eu estava já inclinado a torcer pro PSG, né? Foi a primeira vez que eu vim numa final de Champions e o Real Madrid não estava. Portanto, não tinha como o Real Madrid ser campeão. Pelo menos eu achava, né? Eu tava com um pouco de medo de alguém chegar lá com um dado, jogar um dado gigante no campo e falar, opa,
caiu no número tal, o Real Madrid vai entrar pra jogar e vai ser campeão. Porque hoje o futebol tem dessas, né? Mas não aconteceu. O campeão europeu foi o Paris Saint-Germain pela primeira vez, e por coincidência eu vim pra cá no dia seguinte, né? Isso é uma outra coincidência da minha vida também, né? Que naquele episódio em 2018 que eu contei pra vocês aqui, que eu vim da Rússia pra França, isso aconteceu um dia depois da França ser campeã do mundo. E agora eu vim pra França um dia depois do PSG ser campeão europeu pela primeira vez. Que são coisas que, assim, eu acho que, né, você ser campeão do mundo com a seleção tem mais peso, porque aí você tá falando do país inteiro. Mas esse título do PSG, eu acho que ele tem dimensões parecidas, assim, né? Principalmente por ser um título inédito e do maior time da França, disparado, né? E sobre o jogo, eu gostei do jogo. Eu tava torcendo pro PSG, né? Apesar de... Enfim, eu tinha um pouco de preconceito com o PSG, né? Pelo lance de ser um time que sempre quis comprar o melhor time. Eu não gosto desses times que tem esse aspecto meio de burguês, assim, né? Pô, tanto que eu sempre meio que preferi o Barcelona ao Real Madrid por conta disso, né? Pelo menos pra mim. É tudo bem, né? Que é tudo time europeu fudido, mas eu sinto que o Barcelona sempre teve um lance mais de magia e de talento do que de ir lá e comprar os caras, né? Então eu sempre tive uma leve preferência pelo Barcelona. E no caso do PSG eu tinha esse preconceito, né? Porque eu falava, esse time aí que os caras querem comprar Messi, quer fazer time de os imbatíveis aí, não vai ganhar porra nenhuma nunca, porque não é assim que funciona e tal. Futebol não é assim. E aí esse ano, né, pra quem não entende nada de futebol aí, o PSG ao longo dos últimos anos tentou e colocou como objetivo máximo, é o objetivo máximo de qualquer time, qualquer clube europeu, né, ganhar a Champions League. Só que o PSG não poupou esforços pra isso em nenhuma temporada, né, desde quando Ibrahimovic, Cavani, depois Neymar, Mbappé, Messi, os caras tentaram de tudo, mano. E isso eu tô falando só das estrelas lá da frente, né? Mas era um time sempre foi recheado de muitas estrelas, um time muito caro e nunca conseguiu ganhar, sempre dava uma pipocada. E aí agora a gente tem o treinador Luiz Henrique, que é um cara que eu sou muito fã, né? Eu achei muito foda a temporada que ele fez com o Barcelona lá, que ele ganhou a Champions com o Neymar. E é um treinador que passou por um drama, que é uma coisa que eu não sei como alguém consegue levantar da cama um dia depois na vida, em qualquer momento depois disso acontecer, né? Que ele perdeu a filha dele de 9 anos pra um câncer acho que era um câncer nos ossos, né? E a filha dele morreu 6 anos atrás. E aí, né, ele até ficou um tempo afastado e agora ele, né, voltou a ter a oportunidade de ganhar outro título de Champions, agora com o PSG, um título inédito. Então, mano, não tinha nem como eu falar, mano, vou torcer pra Inter de Milão pra quê, tá ligado? Esse time aí, que eu nem sei quem é os caras, tá ligado? Eu nem sei quem é os malucos. Eu só torceria pelo Carlos Augusto, Coringão louco. Inclusive já pode voltar. E aí o jogo foi 5-0, né, mano? Eu fiquei um pouco chateado, né? Porque a Inter eliminou o Barcelona e você pegou o meu malfite pra isso, irmão? Tá ligado? Você eliminou os caras pra tomar 5 na final. Eu acho que teria sido um jogo mais interessante se tivesse sido PSG e Barcelona, né? Mas no jogo eu também me surpreendi muito com duas coisas. Com a Inter, que foi completamente apática, foi um jogo de um time só, foi tipo sem graça, e por nenhum segundo da partida a Inter ameaçou querer alguma coisa. Não teve nenhum momento que se desconfiava que a Inter podia reagir ou agir, né, antes do placar ser aberto. E a torcida, a mesma coisa, mano. Eu tinha uma outra visão de torcidas italianas, eu não sei se eles estavam num dia ruim, eu não sei se eles não se organizaram direito, eu não sei o que rolou, mas a torcida da Inter foi patética, mano. Patética, os caras bateram 10 palmas e foi isso. Até antes do jogo, tá ligado? E engraçado isso, porque eles estavam fazendo mau barulho na rua, você andava pelas ruas de Munique, assim, tinha só italiano, mano. Eu falei, cara, a festa dos caras vai ser foda, porque eu vim ver a Juventus na final e, mano, a torcida foi foda, assim, foi mó festa. Mas dessa vez, mano, surpreendentemente, foi uma bosta. A torcida da Inter uma bosta e o time uma bosta também. E do outro lado, o PSG, mano, comendo a bola, né? Tipo assim, 5-0 sem nem fazer força, só gol de videogame. E a torcida do PSG, absurda, mano. Absurda, eu fiquei muito surpreso, né? Eu tinha esses preconceitos com o PSG e tal, e eu, mano, acabei criando um carinho pelo time mesmo depois dessa final. Eu nunca tinha visto a torcida do PSG, pessoalmente, assim, né? Nunca tinha
E, mano, muito foda. Os caras com cartaz de Palestina Livre lá, com vários bandeirão com caveira, assim, bagulho pique torcida organizada, mesmo sinalizador pra caralho, os malucos tudo muito louco. Falei, mano, caralho, é isso mesmo, mano. Nossa, não teria nada a ver a Inter de Milão ganhar essa porra, né? O certo é isso mesmo, eles serem amassados e se foda. E foi muito foda, assim, esse lado do PSG. Eu criei um carinho pelo time mesmo. Tô pensando até em comprar uma camisa. E do outro lado, né, apesar de não ter tido jogo, né, mano? Porque não teve jogo, né? Foi tipo treino de gala e foi isso. Essa foi a minha experiência vendo o PSG contra a Inter de Milão na final da Champions 2024-25, né? Foi bem legal, eu acho que foi o melhor jogo que eu vi, né, de todas essas finais que eu vi, apesar disso, né, teve o lado muito bom que, pô, o Luiz Henrique é um cara que merecia muito, o PSG também mereceu esse time aí, né, que muito ao contrário dos outros anos, né, tipo, falar que é um time barato não dá pra falar, né, porque ainda é um dos times mais caros da Europa, mas que não tem essas grandes estrelas, assim, né, essas grandes, eu acho muito foda, assim, acho que o Luiz Henrique é um cara com uma mentalidade muito foda e que merecia pra caralho e que legal, mano, que ele botou o nome na história de mais um clube aí, e é isso mesmo, e que a filha dele esteja olhando por ele aí de um lugar muito especial. Cadinhas. Nossa, acho que tá me dando uma fominha, rapaziada. Com vontade de tomar um cafezinho da manhã. Pode esquecendo tudo já. Mano, eu tô num Airbnb aqui em Paris, e aqui em Paris tem uma característica engraçada, né, que aqui é tudo muito pequeno, mano. Tipo, é tudo escandalosamente pequeno. Eu acho que o apartamento que eu tô deve ter uns 4 metros quadrados, sem brincadeira. Tipo, talvez tenha 3. Eu acho que se eu me esticar, eu consigo tocar de um ponto, de um extremo até o outro. O banheiro do meu apartamento é fora dele. É tipo, é no corredor do prédio. É um banheiro de acesso comum. É, rapaziada, as vacas estão magras. E aqui é tudo muito pequeno, mano. Os elevadores dos prédios aqui, tipo, é ridículo, mano. Mal cabe eu, tá ligado? E eu sou um cara esguio, mano. Eu sou um cara magro. Tipo, mano, um cara gordão. Se eu fosse gordão, eu já não pegaria esse elevador, não, mano. E seria complexo pra mim, porque eu teria que subir 6 lances de escada sendo gordão, né? Aí é duas coisas negativas. E aqui é tudo pequenininho, mano. Tipo, as mesas dos restaurantes é tudo umas mesinhas, umas cadeirinhas, um semáforinho pro seu carrinho. É engraçado. É meio fofo, mano. É um lugar meio fofinho, tá ligado? E aí eu fico aqui até sexta-feira. Aí sexta-feira eu volto pra Alemanha, porque eu vou tentar ir num rolê legal. E aí se esse rolê legal der certo, eu venho aqui e conto pra vocês. Que são os meus melhores amigos do mundo todo. É isso aí, pessoal. Bocadinhas dessa semana foi mais curto, né? Porque quando eu tô sozinho ele acaba sendo mais curto, né? Porque não dividir as falas acaba ficando, né? Tudo pra eu falar. Aí uma hora as palavras acabam. Mas o importante é que a gente tá aqui toda quarta-feira fazendo companhia pra vocês aí. O Marcelão com certeza estará nos próximos. E eu conto com vocês pra me dar sugestão aí de pessoas pra gente trazer pro papo aqui. Porque acho que vai dar um grau aí com certeza. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mano. Até isso aqui, tipo, pra esse momento que eu tô aqui sozinho em Paris, né? Eu fico feliz de poder ter essa válvula. Eu tava tipo, nossa, ainda bem que eu tenho bocadinhas pra gravar, né? Porque quando você tá sozinho, eu percebo que mano, às vezes eu fico agoniado de não falar uma palavra há muito tempo, né? Mano, eu viajei sozinho. Eu fiquei, sei lá, 15 horas pra chegar aqui, fora as horas de aeroporto e tal. E, mano, eu acho que eu fiquei umas 20 horas sem falar uma palavra. Tinha hora que eu, mano, dá vontade de ir no banheiro e falar, oi, som, só pra testar se eu ainda tenho voz, tá ligado? Se eu ainda sei falar. Enfim. São uns papos de doido aí, né, galera? Daquele modelão chucro que vocês conhecem, que vocês gostam. É isso aí, rapaziada. Ó, pra quem quiser me ver, quem for de Curitiba aí, a gente vai tocar dia 22, agora de junho, na Ópera de Arame lá. Vamos colar aí, porque vai ser bem legal esse show, mano. Chama todo mundo, o lugar lá é bem bonito, vocês que são de Curitiba aí com certeza conhecem. Enfim, vai ser bem especial. Demorou? Conto com a presença dos 6. E também tem show em Juiz de Fora no dia 18, tem show em Fortaleza, eu não lembro o dia agora. Em Fortaleza. É no dia 19 de julho, Lucas. Em inutilismo.com.br você consegue ver todas as datas que tem lá. E vamos lá prestigiar esse show que tá bem legal, garanto. E é isso, gente. Um abraço, até semana que vem, se cuidem e tamo junto. Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.